Olá, sejam todos bem-vindos ao Conversa que Educam, um projeto da Meetway que busca partilhar experiências e trazer alguns convidados para falar um pouco do estudo do meio. Nós estamos aqui juntos com Paulo César, eu sou a Adriana Meyer, orientadora educacional da Meetway, e temos o Paulo, que também faz parte de todo o programa que montou e idealizou esse projeto da Meetway. Hoje, com a chegada, com o nosso convidado e parceiro de projetos de estudo, Paulo, traz um pouquinho para a gente essa sua relação com projetos educacionais. Bom, primeiramente, boa tarde, Paulo, boa tarde, Adriana, boa tarde a todos e todas. A minha relação, ela vem desde muito cedo, desde quando eu era mais novo, eu tinha esse interesse com o meio educacional, mas nunca encontrava exatamente uma possibilidade de entrar nesse universo, até que mais recentemente me surgiu essa oportunidade, e a relação com os projetos educacionais foi uma expansão justamente do que eu já vinha trabalhando antes, que é através da fotografia, através da comunicação, e me gerou novas possibilidades para desenvolver justamente esses projetos, ou seja, são projetos que eles se comunicam o tempo todo. Muito bom, muito obrigada. Paulo, que idealizou esse projeto, né? Muito Paulo. Muito Paulo, né? E aí eu fico, né? Tem que ser no olhar mesmo, né? Fala um pouquinho, por que o Conversas que Educam está fazendo essa diferença para a gente no contexto de estudos do meio? Eu acho que o nosso projeto fala com um momento da gente dar uma parada e trazer assuntos e temas que a gente não tem, às vezes, tempo para conversar, para trazer à tona, para a gente trocar ideias. E esse momento, essa roda de conversa serve justamente para isso, para a gente ouvir a experiência do outro, porque a gente tem o mesmo tema, né? Mas de focos diferentes, de ângulos diferentes, com os mesmos objetivos, e a gente tem uma visão diferente. E a gente, às vezes, fica muito preso na visão da gente, no ângulo. Eu sempre digo que um único assunto tem, no mínimo, 2 ângulos, né? Da pessoa que está ouvindo e o seu que está colocando e que vai... Então, isso é importante. E o estudo de meio traz isso, né? Ele propicia isso. Você entrevistar, você tá dentro da sua realidade, entrevistar alguém que tá numa realidade diferente, ouvir a experiência, né? E os argumentos para que você olhe para aquele estudo, para aquele meio ali, de uma forma diferente, né? Aberta. Então, o nosso projeto é trazer pessoas que façam parte do nosso tema, da nossa vivência, do nosso trabalho, mas que tenham visões diferentes. E quando o Paulo fala da questão da fotografia, é uma visão muito interessante, porque é uma visão vista de fora também, muitas vezes, né? Do todo, que quando você está no meio de um estudo, numa entrevista ou numa pesquisa, talvez você não tenha essa visão do todo. E você essa visão da fotografia, eu gosto de dizer até de olhares cruzados, né? Que você pega com a fotografia, é muito legal, é muito importante. E eu acho legal que a gente vem nessas nossas conversas trazendo, né, a parte do operacional, a parte do cuidado, a diferença em que faz saber o que é um estudo do meio e não um simples passeio, e toda essa construção que a gente vem fazendo. Apareceu, né, a oportunidade de falarmos um pouquinho do que é estar e ser presente, que é um tema hoje super latente, necessário, que a gente precisa conversar e aprender muito, porque é muito comum as pessoas estarem, mas não estar presente realmente, né? E eu acho que essa sensibilização e percepção, Paulo, essa compreensão do que estou vendo e por que estou vendo pode ser um disparador de sucesso dentro do estudo do meio. Você consegue abordar isso um pouquinho pra gente? Esclarecer mais? Sim, justamente uma coisa que o Paulo mencionou sobre a questão do ver. Eu sinto que existe uma diferença muito grande entre o olhar e o ver. Estamos o tempo todo recebendo milhões e milhões e milhões de informações, ainda mais pensando no contexto de São Paulo, que é uma cidade onde acontece muita coisa o tempo todo. Muitas vezes deixamos de lado uma observação um pouco mais direcionada ou um pouco mais atenta,
Desaceleração. Desaceleração da nossa percepção. Inclusive, ela é muito difícil com essa rotina que nós temos no dia a dia, inclusive com os smartphones, com os celulares, que trazem muita informação. Quando entramos nas redes sociais, por exemplo, estamos sempre rolando um montão de vídeos e muitas vezes não dando a verdadeira atenção àquilo que está acontecendo. Eu vejo como uma necessidade muito grande trazer essa discussão de abaixar um pouco essa frequência que nós estamos vivendo o tempo todo, essa aceleração, exatamente, para começar a observar com mais atenção, para começar a entender que realmente existe muito mais além daquilo que eu estou vendo aqui. Existe uma história aqui, existe uma história aqui, existe uma história em todos os lados, e muitas vezes a gente está tão focado que eu tenho que resolver a minha vida prática, e esquecemos de observar ao redor. E justamente, acredito que isso influencia muito na aprendizagem. A aprendizagem, eu sinto que ela fica muito desfalcada quando a gente tem essa pressa em entender as coisas, em ver as coisas, e eu já vi isso, segue o próximo, e o próximo, e o próximo. Mas, por fim, muita informação acaba se perdendo. Ver as cenas fragmentadas, às vezes. Totalmente não consegue, fragmentado. Acho que vem aquela fala de ver o todo, e acho que vem também uma questão da gente mudar o nosso olhar. Porque quando a gente visita no Estudo do Meio, um outro espaço, um outro lugar, a gente está olhando, mas com os nossos olhos ainda, ou a gente consegue se descontaminar e perceber aquele espaço com o olhar do outro, né? Isso é importante, porque muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto, né? De São Paulo, né? Dessa correria louca, né? E eu concordo com o Paulo que a gente está muito contaminado pelo tantos estímulos que a gente recebe o tempo inteiro, né? E você vai ficando muito ligado em muitas coisas, e eu li algumas matérias que falam exatamente isso, que a gente não foi feito para ter atenção em muitas coisas. Nosso organismo, nosso cérebro não é preparado para ter atenção em muitas coisas. Nós somos preparados para ter atenção em uma coisa por vez. Atenção plena, né? Exatamente. Por isso hoje as pessoas têm tanta ansiedade, tanta correria, não conseguem ler ou se perdem, né? Se você perguntar até numa rede social, né? Você está girando ali, você pergunta o que você viu, a última coisa que você viu, a pessoa não sabe te dizer, porque ela está tão ágil, com o dedo apressado, que ela nem ali ela está prestando atenção. E ela tem pressa de postar alguma coisa, alguma foto. As pessoas deixam de viver, eu acho que os projetos de estudo de meio propiciam isso, as pessoas deixam de viver uma questão o momento, porque ela está preocupado em como seria para fazer uma foto, exato, como seria para fazer entendeu? O que o outro vai achar. Então isso às vezes se perde no todo, sabe? De você não ter a presença no que você faz. E a desaceleração para você entrar nessa questão do projeto, do estudo, é importante para isso, né? Eu tenho certeza que quando a gente chega no primeiro momento que se chega no local de estudo, os envolvidos estão tão ainda acelerados nessa questão da onde vem, para onde vou, o que vai acontecer, que eles devem até estranhar quando a gente vai para locais que sejam tão diferentes da casa da gente, né? Uhum. Então, essa é a importância do barulho do dia a dia. São outros sons. A gente chega a ouvir os alunos dizendo, esse silêncio me incomoda, esse nada, como é que as pessoas conseguem viver aqui? E aí as pessoas perguntam a mesma coisa, como vocês conseguem viver em São Paulo? Né? Então, assim, ir para outra realidade faz toda a diferença. Essa imersão, estar em outro lugar e conseguir estar lá por inteiro é o melhor dos mundos. Né? A lei federal agora que se proíbe o celular nas escolas, com certeza causou muitos questionamentos, mas é muito melhor, uma adaptação, e contribui muito ganhos, né? Para isso, né? Por isso. E quando você fala desse olhar, eu acho que aí faz todo sentido o Paulo Henrique trazer para a gente esse olhar fotográfico, né? O que a gente aprende, como ele é importante no estudo do meio, o que esse olhar fotográfico traz de contribuição?
No caso, até mesmo pensando um pouco na minha formação, eu me formei em comunicação social e eu fiz um estudo sobre como as imagens elas impactam no nosso dia a dia. E como ela altera totalmente a nossa cultura. Ela trabalha com a sociedade, mas ela pode ser alterada e a nossa percepção do mundo ela pode ser alterada através das imagens. Então, a fotografia, ela pode contar uma história, ela pode trazer um relato, ela pode ser um registro. Mas ela pode trazer muito mais coisas. Ela pode trazer uma emoção, ela pode trazer um sentimento, ela pode inclusive trazer uma história que conecta com o passado, com o futuro. E ela capta isso, é uma forma de capturar aquele momento e aí você tem uma leitura disso? Como que você... Todos que estão aqui presentes nesse espaço, nós podemos tirar a foto de uma mesma coisa, mas cada pessoa vai fazer uma foto diferente, porque vai se relacionar com algo distinto. Talvez o Paulo tenha uma cortina atrás de ti, talvez ao Paulo essa cortina pode remeter a alguma coisa da infância dele. Talvez para mim esse lustre pode remeter a alguma coisa da minha adolescência, e talvez para você essa TV tenha alguma relação com outro momento. Então, através desses lugares, cada um fazendo a sua imagem, a gente pode começar a perceber uma questão, inclusive, de empatia, que cada pessoa tem uma percepção sobre esse mesmo espaço, sobre esse mesmo tema, mas por mais que elas se conectem, elas são distintas, e isso faz com que a gente possa aprender um pouco sobre o olhar do outro, e realmente parar para observar. Mas por que eu estou nesse mesmo lugar e essas 3 pessoas viram coisas completamente diferentes? E aí, verbalizando isso, a gente vai se conhecendo e vai tendo, vamos dizer, fiz um estudo do meio, fiz uma viagem, estou naquele lugar imerso, quero capturar uma cena, mas como essa cena vai ser representativa, vai marcar aquele momento e eu carregar comigo essa aprendizagem, de uma certa forma, nem que não seja uma fotografia física, seja alguma coisa mental, Sim. Isso se elabora quanto mais eu treino, quanto mais experiências eu tenho, quanto mais eu vou acumulando essa possibilidade. Exatamente. No caso, sair um pouco da nossa rotina e conseguir observar com mais profundidade. A profundidade que eu me refiro é justamente isso, são os cheiros, os sons, as texturas. Elas podem se relacionar com diversas coisas, inclusive para o nosso aprendizado, como no lugar de simplesmente fazer uma viagem, e a viagem quase sempre vai ser muito boa, mas o que para além disso eu aprendi ali, como desde algo que eu vi totalmente diferente da minha rotina, até alguma situação que aconteceu, e se o seu olhar está atento, está observando tudo isso que está ao seu redor, é muito possível que você traga aprendizados para a sua rotina, para o seu dia a dia, de uma forma que saia um pouco do nosso cotidiano, e mesmo assim a gente possa colocar um valor nisso, colocar um direcionamento muito mais amplo do que simplesmente uma foto por uma foto ou um olhar por um olhar. Não precisamos focar apenas na foto, mas o nosso olhar ele é fotográfico. Eu, quando estou olhando para você, eu estou vendo uma fotografia. Então, nosso olho, se a gente treina um pouco mais o que a gente está observando ao redor, ele pode nos trazer muito mais informações. E é legal isso, porque o Paulo trouxe numa outra conversa que a gente falou um pouco do caderno de campo. Então, às vezes, no lugar de escrever longos textos, alguma coisa, a gente capturar aquela cena e aí, quando está no pós-estudo do meio, trazer para refletir sobre aquilo, reviver aquele momento, e aí sim, o caderno de campo vai trazer uma experiência que faça todo sentido e que elabore essa... Eu gosto muito da ideia, da sugestão de dar para os colégios, a gente fazer um caderno sem o formato da apostila. Eu gosto de que quem estiver trabalhando, o orientador, tenha as questões que têm que ser abordadas e que eles têm que ter a resposta, nós temos que chegar lá e deixar eles anotarem. Então, o olhar. Eu gosto de fazer um quadrante, por exemplo, na mata e deixar que eles olhem. E eles olhem e fiquem um tempo, depois voltem a olhar
e aí vejam para ver a biodiversidade, quais as folhas, o que te chamou a atenção de diferente aqui. E assim o olhar. A gente faz um exercício, às vezes, onde eu mostro para o Paulo, no final sei lá, numa área que a gente determina, qual é a melhor paisagem. O Paulo fecha o olho, fica um tempo de olho fechado, e eu direciono ele até onde eu entendo que é a minha paisagem mais bonita. Então, eu mostro isso para ele, ele abre o olho, ele capta isso e guarda para ele. E ele comigo faz isso. E depois a gente desenha essa paisagem. Então, assim, o olhar, quando ele está descontaminado, mais limpo, com a sua mente mais tranquila, eu acho que você entende, você consegue usar o seu olhar e registrar de uma forma diferente. A fotografia nos ajuda muito quando você tem que depois contar o seu estudo de meio e mostrar aquela imagem e dizer o que te tocou, né? Qual o sentimento que naquele momento... Por que escolheu aquela imagem? Exatamente. Né? E qual o sentimento? O que te levou para essa imagem? E isso é importante porque eu sempre digo isso, que todas as vivências geram sentimentos, né? E esse sentimento está registrado numa fotografia mental, online, física, né? Quantas vezes a gente revê fotos, a experiência de você revisitar fotos antigas e olhar e te trazer sentimentos que você viveu naquele período. Resgatar emoções. Né? Então isso é muito interessante. Você poder ter essa experiência é muito gratificante e eterniza, né? Porque no momento que você bate o olho naquela foto, você sente aquele sentimento, né? Você volta a ter o sentimento daquele momento e te traz lembranças que você trabalha com isso. E pelo que a gente percebe, pela experiência que vocês trazem e tudo, a gente tem ali o olhar apurado como uma aprendizagem. É mais uma coisa que eu posso desenvolver e ele se torna uma habilidade muito eficaz. Eu adoro dizer que é uma ferramenta. É uma ferramenta para o estudo. E eu não nasço com ele pronto, né? Não, construo esse olhar. Isso, você Exatamente. trabalha, né? Você, sei lá, direciona, né? E aí você consegue. E é o viver no agora, né? Você fazer o olhar naquele momento, né? Envolvido ali. Por isso, um início de trabalho onde você faz uma volta calma, né? Vamos respirar, vamos chegar, né? Eu gosto de dizer que a gente... Bom, agora vai começar, então agora vamos chegar todo mundo nesse espaço, né? E aí fazer uma preparação para a imersão, né? Porque as pessoas vêm muito agitadas, Sim. né? Vêm da viagem, vêm da casa, e aí ansiosas, no caso de quem vai fazer um estudo do meio, e vai viagem, para o desconhecido, né? Sim, não conhece o lugar, quer que seja... Com a cabeça cheia de expectativas. Porque ele tem expectativa com quem ele vai dormir, com quem vai no ônibus, quem é o grupo, se trouxe a como roupa vai certa. ser. Exatamente. Então isso tudo faz a diferença. Então, pode ter técnicas para a gente trabalhar e melhorar a percepção, explorar melhor esse ambiente pelo olhar. Você acredita nisso e é fácil a gente adquirir? Não diria que fácil, mas é possível. Eu acredito que as técnicas de respiração, elas ajudam justamente a encontrar esse lugar de presença, o aqui e o agora. Porque é isso, estamos imersos na tecnologia, na loucura que é o próprio dia a dia, no de ritmo, trânsito, alucinado. O ritmo, exatamente. Então, acredito que a respiração, ela pode te ajudar a trazer mais presença. Isso, óbvio, não é tudo, porque existem mais outras maneiras, mas justamente uma coisa que tu mencionou também sobre a pessoa estar pensando na foto que ela vai fazer para uma rede social, também existe muita questão da validação. A gente busca muito uma validação. Para validar que eu estive num lugar, só acontece quando eu publiquei numa rede social que eu estive naquele lugar. Então muitas pessoas vão preocupadas para uma viagem, por exemplo, com a ideia de eu preciso tirar aquela melhor foto para mostrar que eu estive ali. No lugar de talvez fazer uma foto. Com isso, né? Exato. Ou fazer uma foto, ou mesmo sem uma foto, apenas observar, apenas sentir aquele lugar, mas o que me interessa daqui? O que me gera isso? Aí vem uma observação mais atenta e reflexiva. Então, é justamente trazer um pouco a curiosidade. O que eu estou observando? Por que isso me interessa?
O que se assemelha com algo que no meu dia a dia me interessa. Por mais que seja uma coisa completamente diferente. Talvez numa paisagem natural, encontrar uma pedra, mas essa pedra ela tem uma relação com alguma coisa que me chama a atenção no meu dia a dia. Então olhar com um pouco mais de cuidado para essas texturas, as cores, mas trazer justamente esse interesse, ou seja, sugerir esse interesse a observar para além do que nós vemos como um todo, como olhar para esse detalhe, uma pedra que tem um formato distinto, uma planta que tem um outro formato, plantas que se assemelham, então, porque elas são semelhantes, mas elas são plantas diferentes. Então essa observação e reflexão bom, um diário de observação, justamente, eu acho que é uma ótima possibilidade, porque é isso, quando nós falamos do olhar, falamos da fotografia, muitas vezes pensamos apenas na imagem. Mas o nosso olhar a gente pode expressar de diversas formas. Talvez eu não goste de fotografia, mas eu gosto de escrever. O que eu senti naquele momento. Ou escrever realmente o que flua ali, ou escrever um texto corrido, ou uma música, uma poesia, talvez uma fotografia, talvez até mesmo, se houver a possibilidade... Uma frase que me impacte. Uma frase que te impacte, exatamente. Ou talvez até ter alguma coisa, uma folhinha que esteja caída no chão, que esteja tudo bem, você pegar essa folhinha, não que você vai tirar da árvore, mas uma folhinha que está caída no chão, que você goste, que talvez ela possa, em algum momento, te trazer uma conexão com o lugar. Eu, pelo menos, tenho o meu caderno, e no meu caderno se encontra um pouco de tudo. Tem desde embalagem de uma bala, mas que ela se conecta com o momento. Eu acho que esse é um exercício para a nossa memória e para a nossa relação com esse espaço e com essa experiência, não? Uma exploração guiada também é uma possibilidade, ou seja, que uma pessoa, no caso um educador ou um orientador, um professor, possa explorar um trajeto e explorar para onde você deve observar. Que aí justamente é uma possibilidade de trazer outros ângulos. É o que eu estava mencionando lá no início. Estamos os três aqui nesse mesmo espaço, mas cada um tem uma visão diferente. Ou seja, esse espaço é o mesmo para os três, mas não estamos vendo as mesmas coisas. Então, quando a gente faz essa exploração guiada, também essa possibilidade de encontrar esses cruzamentos, onde o que eu tô vendo é igual que o meu colega tá vendo, e por que para mim me interessa a textura de uma pedra, mas para essa pessoa interessa mais a textura da terra, ou de uma planta, ou de a textura que tem a caneca, ou o que for. Então, para observar, te traz a possibilidade de observar esses outros olhares. Alguns desafios criativos também podem ser desenvolvidos, como buscar contraste de luz e sombra, como trazer um pouco essas diferenças, aonde está batendo a luz e aonde não, e o que isso traz, qual é a sensação que te traz observar aquele objeto com aquela luz específica, ou aquele objeto com aquela textura específica. Acho que essas são algumas formas de começar a trabalhar essa percepção um pouco mais ampla do olhar. E quando você coloca esse ponto, eu lembro bem que algumas saídas pedagógicas a gente já visitou um espaço durante um dia e um espaço durante a noite. Então, o mesmo espaço visto em perspectivas diferentes numa viagem pedagógica. É a mesma coisa que eu disse na nossa última conversa, quando a gente vai para uma região e a gente faz uma atividade na mata durante o dia e durante a noite. Os sons, a temperatura, os aromas, né, como se comporta e quais são os costumes que você tem que ter. Isso, para esse dia. Quais são os animais, né? Como se comporta a fauna e a flora à noite, que é diferente durante o dia. Exato. Isso se transforma... E as mudanças que tem na gente também, né? Sim. Porque a gente, enquanto está naquele espaço e durante o dia, e está naquele espaço durante a noite... É outro sentimento. É outro sentimento, e a agência trazendo uma segurança, né? Que isso é importantíssimo, óbvio. Eu consigo experimentar aquilo na sua real profundidade e existência. Uma né? experiência ótima é você entrar numa caverna, que tem uma temperatura constante, que tem um outro ecossistema, né? E tem outros sons.
você tem uma cadeia alimentar totalmente diferente da que a gente está acostumada no nosso dia a dia. E é uma experiência muito diferente. Quando você faz uma vivência que a gente chama de blackout durante 10 segundos, para alguns é muito difícil. Que é um momento só de ficar quieto e ouvir os sons e a gente apaga as luzes. Para alguns participantes é difícil, né? Porque está tão acelerado que o que é a escuridão? O que remete a essa escuridão? Né? Então, são experiências e sentimentos o tempo inteiro. Se a gente começar a pensar um pouco mais profundamente o que é esse observar, o que da onde vem, né? A gente vai lá para trás, para o começo da humanidade, quando a gente não tinha nenhum tipo de tecnologia, e os grandes sábios começavam a olhar o que era dia, o que era noite, quais eram as mudanças, para poder ter alguma referência disso, né? Então, o que acontece depois de quanto tempo, por que escurece, né? O que acontece à noite, por que quando vai chover, por que escurece? É a mesma coisa de você ir para o interior, né? E ouvir, né, as experiências de uma pessoa que nasceu, que vive, que é daquela região, e ela te dizer, vai chover. Você fala, imagina, tá sol. E realmente chove, né? Por quê? Porque tem o pássaro, o som do pássaro, o vento, ele tem elementos que comprovam para ele que ali vai chover. Não, mas não tem previsão. Não, mas vai chover. E chove. Então, essa experiência também é muito importante, né? Do olhar, dar o tempo. Às vezes a gente coloca tanta atividade no estudo do meio que você não consegue vivenciar de uma forma mais profunda aquelas questões, né? E a gente às vezes tem um programa muito grande para cumprir. Às vezes o menos é mais, né? Exatamente. E acho que traz dessa experiência as outras informações, né? Então, às vezes, pensar que a gente pode aprofundar algumas questões e não deixá-las, e não pensar em quantidade, mas sim em qualidade, o estudo de meio, para mim, é isso. Uma oportunidade de estar no espaço e de aprender com esse espaço e também aprender com você mesmo, Sim. A despertar em você um olhar melhor e isso. Um desafio até, né? Vivenciar. Acalmar esse ritmo e entrar em sintonia com o lugar que você está e, de repente, contribuir até para os seus colegas, para que essa sintonia, esse ouvir o outro, me ouvir, acho que é um exercício que a gente precisa mesmo, né? E aí vem uma questão que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Como esse olhar atento, ele pode ser utilizado até para contar história sobre o lugar que a gente visitou. A experiência vivida. É nesse olhar atento que eu tenho os resultados? O olhar atento, ele te permite contar histórias através de qualquer coisa. Se o seu olhar está realmente, como eu mencionei em outro momento, eu estou olhando para essa luminária que está aqui atrás e ela talvez me remeta a algo e eu quero contar através dessa luminária algo que me aconteceu. Eu posso trazer alguma coisa desde a minha memória e posso trazer algo que simplesmente me gera satisfação. Para contar histórias, a gente pode utilizar algumas formas, como no caso, através da própria imagem. E a imagem, como eu disse antes, ela não precisa estar presa a uma fotografia, desde o nosso olhar. Quando a gente foca, por exemplo, nos detalhes, começar a encontrar esses detalhes. Os pequenos detalhes, eles podem contar muita coisa. E quando a gente deixa de simplesmente o que eu estou olhando e parar de descrever, ou seja, eu estou olhando, tem um microfone, tem uma caneca, tem uma pessoa, tem uma luz, tem uma TV. Certo, mas o que isso conta? E isso pode contar muitas coisas. Desde o olhar da pessoa que está vendo até o olhar das pessoas que estão acompanhando tudo isso, no sentido de que uma imagem inclusive do meu simples olhar, ela pode me trazer outras coisas, como o que você mencionou, Paulo, de colocar uma pessoa para ver uma paisagem, e essa pessoa mostrar essa paisagem, posicionar outra pessoa, essa é a paisagem que eu estou vendo, então eu vou desenhar, ou vou descrever.
Para além do descritivo, essa paisagem também pode contar algo. Pode contar alguma coisa realmente que te toque profundamente. Ela pode trazer um momento, uma atmosfera distinta, que talvez aquela pessoa, a primeira pessoa que viu aquela paisagem, ela se relacionou com essa paisagem porque ela é bonita, e ponto final. E é um exercício de criatividade. Sim, sim. E a outra pessoa pode olhar e achar muito bonita essa paisagem, mas também é isso, talvez... esse lugar me faz lembrar aonde eu fui com algum familiar quando eu era mais novo. Ou esse lugar me lembra um filme que eu vi e me gera o interesse de observar mais, encontrar mais detalhes que eu vi naquele filme. Como uma planta que apareceu naquele filme e que eu nunca vi na vida e de repente talvez nesse espaço pode ter. Então isso vai gerar essa curiosidade e provavelmente poder contar uma história um pouco mais profunda, trazendo uma contextualização, alguns significados pessoais, como isso, uma lembrança, uma relação com um livro, com um filme, enfim. Essa visita, né? Essa visita constante, essa exploração e de uma forma tão aberta, eu acho que traz pra gente essa experiência, esse despertar de uma criatividade. E tem uma coisa que a sua fala foi me lembrando, né? Que como educadora, eu já percebi que as crianças menores têm muito mais facilidade de perceber detalhes e mudanças de detalhes Sim. do que a gente vai durante a vida. E o quanto essa perda ela é significativa na nossa qualidade de pensar resoluções diferentes, de ter criatividade, de ter possibilidades, porque a gente conta sempre com, né, aquela história, sai da caixa. Né? A gente se coloca numa caixa, na verdade, porque os pequenos, eles rapidamente veem detalhes ou mudanças de detalhes. E embarcam no seu contar, no seu olhar, né? Eles criam, né? Você vai dando elementos e eles vão criando, né, uma história, né? E é interessantíssimo. E quando você fala dos pequenos, quando você leva eles para o mundo lúdico, gente, eles embarcam na sua história. Eles se permitem, né? Eles não têm problema com isso, né? De embarcar. E é interessante o que o Paulo fala, porque tem tudo a ver com o que a gente faz. A gente observa, né? A gente pode até não fotografar, mas o tempo que a gente está ali observando e falando e vivenciando aquilo, estão criando expectativas, imagens, sentimentos que, né, que vão remeter, que vão ser gatilhos para outros momentos, para outros sentimentos. Isso é bem interessante. Isso é bem necessário. Acho que é um estímulo que a gente tem que aproveitar, principalmente quando a gente sai do espaço comum, daquele lugar que é corriqueiro, porque a gente cria sensações e trabalha com sentidos mais apurados, porque a gente saiu, né, de onde a gente está. Eu acho que o estudo do meio traz essa, vamos dizer assim, ainda essa cereja do bolo. Além de tudo que a gente tem, ainda tem mais esse olhar. E eu queria entender um pouquinho de vocês, para a gente hoje... também trazer uma cereja de bolo para nossa conversa, que está tão boa, como estimular esse aluno a questionar e interpretar as cenas que eles percebem. Como que eles podem olhar para aquilo e se questionar mais daquilo, se aprofundar mais para aquilo. Existe alguma dica? Eu acredito que você, na sua fala anterior, você trouxe um pouco a resposta, o olhar da criança. Que realmente, quando a gente vai crescendo, não só o olhar, mas diversas coisas na nossa vida, a gente começa a cortar ou a podar, porque o mundo está correndo e a gente precisa acompanhar o ritmo, e tudo é muito racional, e tudo é muito, muito rápido. E a criança, ela observa coisas que às vezes... Quando eu me relaciono com uma criança, quando eu falo com uma criança, eu percebo que ela vê coisas que eu jamais teria percebido, me surpreende muito, porque realmente essa curiosidade, essa vontade de ver mais, isso, é através da imagem. E aí, quando a gente fala fotografia, eu falo do olhar. O olhar, nosso olhar ele é totalmente fotográfico. E se eu estou apenas olhando para descrever, para
simplesmente porque sim, eu estou aqui, estou olhando o que está ao meu redor, mas não estou dando atenção, vai ficar tudo muito monótono e não vai sair de nenhum lugar. É simplesmente as coisas estão dadas. Mas é isso, uma criança, ela vai olhar para esse espaço que eu estou olhando. Mas por que você tem esse óculos? Mas por que essa caneca está aqui? Por que tem essa TV ligada desse jeito? Por que a luz tal coisa? Por que está nessa posição? Por que as luzes estão direcionadas dessa forma? Que eu acho que isso a gente para de fazer quando a gente cresce. E isso já, adolescentes, nós já deixamos de fazer isso, porque a criança também, ela começa a construir, quando ela vai crescendo, ela começa a construir essas percepções. Nós, adultos, inclusive, colocamos nessas crianças essa coisa de que tudo tem que ser muito ágil, tudo tem que ser muito prático, e a gente para de observar. Então, eu acho que um dos principais convites para que, por assim dizer, uma técnica, é trazer esse olhar da criança, a curiosidade. É como... O olhar sem julgamento. O olhar sem julgamento, exatamente. Sem pressa, sem... Muito bom. Muito bom. Não, é interessante. A gente tem uma criança interna, diz que a gente tem uma criança interna, e é isso, né? Usar essa criança para esses momentos. Deixa ela sair. E deixar a gente, porque a gente não se permite, né? Não se permite. Com o passar do tempo, eu acho que a gente perde, porque a gente fica preocupado com o entorno, o que eu vou achar, como vai ser, eu tenho que ter um perfil, eu tenho que ser, né? E aí a gente vai construindo um personagem, e aí você perde essa sensibilidade, você não se permite, né? Então, é interessante isso, né? Você se permitir, se dar esse tempo, né? De parar e olhar e entender, né? E diminuir um pouco, né? Baixar essa ansiedade e olhar com atenção. Eu passo, às vezes, nos mesmos locais e falo, gente, essa porta estava aqui? Não, mas nunca... Já estava aí? Que estranho, eu nunca vi essa porta aí, né? E aí eu falo, cara, como que a gente, né? Eu passei aqui tantas vezes e não vi isso, né? É incrível, né? A árvore. Ou tiraram, eu demorei tanto para perceber que tiraram, né? Exato. Aí eu falo, né? E é uma questão isso, da gente se permitir, da gente olhar com uma forma tranquila, né? E é claro que no nosso dia a dia a gente tem uma correria, mas a gente não pode usar isso como justificativa. E nem pode embarcar o tempo inteiro nessa rotina rápida, louca, né? Sim. Esses momentos de olhar, de observar, não precisam ser enormes, mas tem que fazer parte, né? Exatamente. A gente tem que abrir espaços para que isso aconteça. Exatamente. E aí a gente internaliza com mais naturalidade. Isso que eu falei, que o Paulo também falou, eu entendo exatamente assim, não é só fotografar, né? Usar um equipamento. Eu acho não, o olho da gente é fotográfico, né? Você grava as imagens, né? Você traz para você. Então, esse é um processo interessante para você guardar, trazer imagens e gerar sentimentos e vivenciar né, e ter isso gravado para você para sempre. Sim. Né? Muito bom. Na sua fala, enquanto você falava, me fez lembrar que eu sou um eterno turista, aonde eu estou, porque já viajei por diversos lugares, já tive uma fase da minha vida onde eu mochilei, então eu tinha isso de ir para diversos lugares, e uma coisa que eu comecei a notar com o passar do tempo, que às vezes eu estava caminhando numa cidade, ou enfim, não só numa cidade, mas eu estava num lugar que para mim era novo, para mim era bonito, era interessante, era instigante. Isso acontece até hoje aqui em São Paulo, porque eu não sou da cidade de São Paulo, e por mais que eu já conheça, já esteja aqui há 2 anos, ainda me surpreende algumas coisas na beleza arquitetônica, ou alguma paisagem, e às vezes acontece que eu paro e começo a observar, ou eu paro para fotografar, e uma coisa que eu percebo é que as pessoas que estão na sua rotina, que tá vindo do trabalho, tá indo para sua casa, às vezes param e querem entender, tipo, o que essa pessoa tá olhando? E eu já percebi, eu tenho muito marcado uma situação onde um senhor, ele parou, eu vi ele parando do meu lado, eu tava tirando uma foto de um edifício antigo, e ele parou, ele tava caminhando com pressa, e ele parou e me olhou com uma cara de julgamento, de como, o que essa pessoa tá? E ele olhou pra cima, e quando ele olhou pra cima, eu vi no olhar dele que ele ficou muito surpreso com o que ele tava vendo. Que provavelmente é uma pessoa que passava ali todos os dias, mas ela nunca percebeu aquilo. E é muito bonito quando você vê que uma pessoa para e ao princípio teve esse julgamento, mas em seguida, é isso que ele tá olhando, uau,
que interessante, que bonito. Então, tu me fez relembrar essa questão de que realmente, quando a gente tá no nosso cotidiano, a gente deixa de perceber. Porque a gente tá ali. É como eu tô dentro de uma sala de aula todos os dias, de segunda a sexta-feira. Chega um momento onde tudo é muito automático. É como a mesa é assim, meus materiais são assim, um professor tá aqui, tal coisa tá aqui. Mas o que tá acontecendo ao redor? Às vezes a gente deixa de observar. Muito bom. Perfeito. Conversamos hoje, né? Eu tive a oportunidade de conversar com Paulo e Paulo. Uma dupla. Uma dupla. Paulos ao quadrado. E trazer essa experiência do olhar. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Que bom que esse projeto Mais está um. acontecendo. Com certeza. E eu acho que a gente tem aí um material muito bom para enriquecer cada vez mais as nossas conversas que educam. Com certeza, muito Obrigado, obrigado Paulo. pelo convite. Seja Obrigado, sempre Paulo. bem-vindo Obrigado, aqui. Adriana. Nós tenhamos outras oportunidades de desenvolver o olhar com você. Tomara. Tá bom?